Amas os justos e perdoas os pecadores. Recebi recentemente uma mensagem belíssima de um pastor, um grande amigo a quem muito admiro e prezo. Nela, ele mencionava um profundo momento de depressão onde fora acudido por um trecho do livro O Evangelho Maltrapilho, em que o autor fala sobre a graça de Deus. Antes de tudo, falo com o mais profundo respeito àquela experiência que o fortaleceu em tão dolorosa hora, mas falo ainda com o carinho que devo expressar à verdade eterna sobre a graça de Deus. Meu querido amigo, sei o quanto todos nós estamos sujeitos às intempéries da vida, mas devo alertá-lo sobre a maneira como a graça de Deus é retratada no belíssimo texto que tanto o ajudou. Decisivamente, a graça ali retratada aproxima-se mais da misericórdia divina. Ela parece mesmo estar baseada no sola gratia, responsável por conduzir a muitos ao precipício antinomista de uma graça desprovida do heroísmo ascético, da renúncia cristã às realidades do presente século mau. Querido amigo, a graça sem o exercício gradual da renúncia a que o Evangelho convida não é graça, mas misericórdia da parte divina a ser exercida sobre aqueles que não contarão com a fé verdadeira para se salvarem, nem com o benefício das obras para as quais foram, por Deus, de antemão criados. Amigo, entre os que se salvarão pela misericórdia e não pela graça divina, estarão aqueles que se salvarão só pela fé, sem as obras, como será o caso de alguns poucos ortodoxos, ou aqueles que se salvarão só pelas obras, sem a fé, como será o caso de alguns poucos heterodoxos. Para livrarmos-nos de nossos desconfortos, entretanto, muitos falsos mestres atualmente, com as mais sofisticadas sutilezas, ensinam uma graça barata, que nos atinge mesmo no mais fundo do poço, é verdade, mas sem nos tirar dele. Muito provavelmente, não será a misericórdia divina que nos salvará, caro amigo. Só a graça nos salva, mas não sem que a fé e as obras igualmente nos justifiquem, visto que o homem não é justificado somente pela fé, mas também pelas obras. Tiago 2, 24. A graça divina não é só um mero atributo divino destinado desde toda a eternidade a salvar-nos mediante unicamente o beneplácito de Deus, como que excluindo a sua santa presciência. Somos eleitos segundo a presciência divina, assim dizia São Pedro, a fim de desenvolvermos a salvação que é nossa, mas não é mera posse individual. Deus salvou a todos na eternidade. Isso, porém, é efetivado no tempo ao longo de toda a trajetória a ser percorrida até o seu glorioso trono e temível tribunal. A confiança que temos na salvação da Igreja não nos isenta do temor e do tremor que nos pesa quanto à nossa própria salvação pessoal a ser operada até aquele grande dia. Não será senão a Igreja que o decreto eterno de eleição salvará. Pessoalmente, somos alvos de uma relação de amor, cuja realização só é possível na esfera da liberdade plena. Isso significa que a graça divina não se limita ao atributo divino que opera a salvação da Igreja na história. A graça divina
antes de ser um mero atributo divino, é graça incriada. Antes de ser graça salvífica, ela é o próprio Deus que, nas Escrituras, revela-se como amor. Só uma relação de amor, livre e imprevisível, poderá salvar-nos pessoalmente. A misericórdia divina é a posteriori e só uma possibilidade de salvação. A priori, só uma relação de amor. Repito, uma relação de amor livre e imprevisível. A graça incriada é o próprio Deus se nos dando em tão inefável relação de amor. Nela, Ele não nos dá algo, nela, Ele se nos dá a si mesmo. O amor eterno ao amor que, porventura, nele revelarmos em tão sublime relação. Não há relação de amor, não há relação com a graça incriada sem o inteiro despojamento de nossas impurezas, condicionamentos e necessidades, todavia. É por isso, meu querido amigo, que a graça sem renúncia constante de nós mesmos não é relacionamento com o Deus vivo. É por isso mesmo, meu caro e bom amigo, que a experiência pessoal de amor com a graça incriada inclui a renúncia de nossa própria felicidade neste mundo, o que pode nos levar a uma depressão ainda mais violenta e somente vencida por nosso próprio amor, depois de testado e aprovado. Nunca pelo nosso amor próprio, que nos conduz à depressão. Trata-se do mais árduo treinamento, que é o sentido grego da palavra ascese, a qual não é outra coisa senão a renúncia a que o Evangelho nos convida até as últimas consequências, e não um franciscanismo maltrapilho travestido de evangelicalismo. Eis então o ponto. A experiência com a graça incriada anda longe de todo e qualquer franciscanismo, mesmo que em suas novas configurações modernistas. Quando São Serafim de Sarov revelou ao padre Motovilov a graça incriada, fazendo-o enxergar a transfiguração do universo, ele não o convidou a, com isso, restaurar a igreja, que já é alvo do amor eterno da graça que a elegeu incondicionalmente. Tamanha experiência com a graça incriada fez com que ambos se percebessem mais pecadores ainda e não se enchessem de uma estranha convicção acerca do pagamento das penas por suas culpas diante do tribunal de Cristo, o que os bálsamos de misericórdia advindos da compreensão agostiniana da graça divina podem pretensamente oferecer aos maltrapilhos. Isso é lógica racional e não dogma místico. A experiência com a graça incriada, a experiência mística espiritual com a graça incriada, nos faz reconhecer não só a gravidade de nosso pecado pessoal, mas ainda a própria realidade da separação entre Deus e sua criação. À semelhança da experiência mística de São Sisoés, discípulo de Santo Antônio Grande, que insistiu até seu último momento para que os discípulos chamassem o seu padre confessor, mesmo que de sua face resplandecesse a luz do Tabor, a luz da transfiguração de todo o universo. Querido amigo, não falo para que desprezes tua experiência com a mensagem de um evangelho maltrapilho que tanto te fez bem. Não posso deixar, no entanto, de falar sobre a verdade da graça incriada. O Cristo Deus que desde o seio da Santíssima Trindade se revela Ele próprio, graça incriada ao coração de todo o que crê retamente. Como diz a Escritura, aquele que nele crê não será confundido. Só te peço para renunciares ao agostinianismo
e ao franciscanismo e protestantismo que dele decorrem. Os santos padres nos ensinam que a heresia é a separação de Deus. Ela sim é o pecado que separa da experiência com a graça incriada, oportunizada numa relação de amor, sem apelos à misericórdia, nem à falsa paz e os enganosos alívios de uma suposta certeza da graça e da salvação. Por tudo isso, caríssimo amigo, a Igreja reza em seus serviços: ó tu que amas os pecadores, ó tu que amas os justos e perdoas os pecadores. Não anelemos o perdão como maltrapilhos, mas o amor que nos une definitivamente a Deus. O amor reservado na eternidade aos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, ainda que sobre pouquíssimos venha a repousar a doce misericórdia do perdão. A propósito, sobre o Monte Athos na Grécia, os serviços litúrgicos rezam o amas e o salvas no gerúndio. Acciones dinos salitos, Macaris in setinte Theotokon.